Então, pessoal, bem-vindo ao canal Grade Física. Nós iniciaremos nossos estudos com a definição de vetores, para a gente entender algumas grandezas que existem na física, que são escritas em formas de vetores e são escritas de formas escalares. Aí a gente define duas grandezas dentro da física, né? Grandezas escalares e grandezas vetoriais. Para a gente entrar de fato no vetor, é necessário que a gente consiga diferenciar essas duas grandezas, né? Por exemplo, grandezas escalares são todas aquelas que não necessitam de direção e sentido para serem definidas. Por exemplo, massa. Tu tem massa em qualquer direção que tu te movas. Tempo. Por exemplo, está em um movimento, já sai da sua casa às 5 horas e chega na escola às 5h30, por exemplo. Então, você mediu o tempo e esse tempo é exatamente o mesmo para os seus colegas que vêm de direções diferentes das suas, por caminhos diferentes. O tempo é exatamente o mesmo. Temperatura, também um exemplo de grandeza escalar, que ela é sempre a mesma em todas as direções, não se modifica e escolhendo uma direção e um sentido específico. Tudo bem? Já as grandezas vetoriais são aquelas que necessitam obrigatoriamente de um módulo, de uma direção e de um sentido. Por exemplo, velocidade, força, aceleração. A gente pode colocar aí no meio campo elétrico, campo magnético. Essas grandezas vetoriais, elas necessitam de uma definição mais rebuscada, não só a intensidade e a unidade, como no caso da massa, que tu dá o valor e dá a unidade que tu está trabalhando, 10 unidade quilograma. Já a velocidade, tu necessita dar a unidade junto do módulo, da direção e o sentido, assim mesmo para força, para aceleração, para o campo elétrico, para o campo magnético e outras grandezas vetoriais que a gente vai vendo ao longo dos nossos estudos. Bem, a velocidade, por exemplo, tu pode dizer que você se move da sua casa para a escola, pegando um caminho específico, mantendo sempre a mesma velocidade de 20 metros por segundo. Então quer dizer que você está com uma velocidade que tem uma direção e um sentido específico, que é chegar à escola. Então você especificou muito bem uma grandeza vetorial. Você deu o valor, deu a direção e deu o sentido. Mas o que é exatamente um vetor? Bem, um vetor é um segmento de reta, vocês podem ver aqui esse desenho, orientado. Essa pontinha aqui da flecha, né, indica a orientação do vetor. Segmento de reta orientado. Por exemplo, se eu tenho um deslocamento de P1 para P2, então eu vou indicar o sentido desse deslocamento e a direção através de um vetor que liga P1 até P2. Sendo assim, eu tenho um vetor indicando o movimento, o deslocamento que eu devo realizar, ou que eu já realizei, tanto faz. Tudo bem? Então, o vetor é um segmento de reta orientado e é representado por esta figura aqui, por este desenho aqui. Uma letra, aí depende, por exemplo, a força é um F, né? O campo elétrico é um E e o campo magnético é o B, né? Ou pode ser o H também. O E, e todos eles têm uma flechinha na frente, em cima. Essa flechinha em cima está te obrigando a tu entender aquela grandeza como uma grandeza vetorial. Se por acaso você escreve força igual a massa vezes aceleração, tu está dizendo que tu tá tomando apenas o módulo da força, o módulo da aceleração. Não está preocupado em descrever a direção e o sentido dela. Mas agora quando você escreve F vetor igual a massa vezes aceleração, você está obrigando a grandeza a ter uma direção e um sentido. Então ela fica muito bem especificada. Mas escrever dessa forma aqui não é simplesmente escrever, é saber definir o módulo, saber definir a direção e saber definir o sentido da grandeza. Tudo bem? Os vetores, eles obedecem a algumas operações que não necessariamente são as mesmas da álgebra comum. Por exemplo, somar números 1 mais 1, somar escalares, 1 mais 1 é igual a 2. Mas somar um vetor unidade, vetor 1 e um vetor de módulo 2 não exatamente vai dar 3. O vetor de módulo 1 com o vetor de módulo 2 não vai dar exatamente 3, porque você precisa somar
as componentes dele, você precisa fazer uma decomposição, você precisa escrever esse vetor no plano. E fazer isso dá um certo trabalhinho, mas é uma coisa que é muito geométrica, a gente vai vendo e eu vou tentar trazer para vocês com todos esses detalhes agora. Bem, quanto às operações com vetores, a gente começa pela soma de vetores. Somar vetores a gente pode fazer de várias formas. A gente tem a forma que é puramente geométrica, tratando as componentes, e algébrica, então é geométrica e algébrica. Ou a gente pode tratar simplesmente da forma geométrica, só com as setinhas, só com as flechinhas. Vamos começar fazendo com as flechas, né? Como seria a soma de vetor? Por exemplo, eu tenho um vetor A, e eu tenho aqui um vetor B. Até então, esses dois vetores eles estão soltos no espaço, estão em qualquer lugar. Não estou me preocupando com isso. Eu quero simplesmente deixar claro para vocês como se faz a soma dos vetores. Por exemplo, para fazer a soma dos vetores, eu preciso anexar a extremidade inicial de um na extremidade final do outro. Como assim? Somar esses dois vetores AB, geometricamente, é fazer isso. Pegar este vetor e colocar a extremidade do outro na frente dele. Então este aqui é o B e este aqui é o A. Tudo bem? Então a resultante ela vai seguir sempre a mesma ordem, da extremidade final do primeiro até a extremidade inicial do último. Aí eu deixo bem claro o último, porque você pode ter vários vetores bem pequenininhos sendo somados. Digamos, esta curva aqui formada por vários vetores, a soma vetorial vai ser sempre da extremidade inicial do primeiro até a extremidade final do último vetor que aparece. Então a soma vetorial, vou fazer de vermelho, a soma vetorial ela é esse espaço aqui, desculpa que deveria ser uma reta, mas não está uma reta. A soma vetorial é essa distância aqui. Aí perceba que se eu pegar o vetor A e o vetor B, em módulo eles são muito maiores, né? Porque eles formam uma espécie de uma curva, que apesar de não ser bem uma curva, ser uma espécie de um triângulo, mas em módulo eles são bem maiores, né? Essa curvatura aqui é maior que o vetor resultante. Tudo bem? Mas essa é uma discussão que a gente vai fazer quando a gente for tratar o movimento retilíneo, que a gente vai fazer a discussão do deslocamento dele ser menor que a trajetória, tá? Então, o vetor resultante ele começa sempre da extremidade inicial do primeiro vetor até a extremidade final do segundo vetor, ou até a extremidade final do último vetor. É sempre o último vetor, porque se você estiver pensando assim, ah não, é sempre a extremidade do segundo vetor, mas se eu tiver 3, se eu tiver 4, se eu tiver 5, então é sempre começando na extremidade inicial do primeiro e terminando na extremidade final do último vetor. Tudo bem? Então essa soma de vetores aqui ela é R igual a A mais B. Tudo bem? Essa é a minha soma de vetores fazendo geometricamente só com as setinhas, não me preocupando com as componentes, tá? Aí, nesta forma de escrever os vetores simplesmente geométrica, a gente tem duas definições que são muito importantes que a gente pode utilizar com bastante frequência, né? Por exemplo, escrevendo de novo um vetor A e agora um vetor A', fazer A e A', e agora fazendo um vetor B aqui. Por exemplo, o vetor A ele é igual ao vetor A'. A é igual a A'. Por quê? Porque eles estão na mesma direção e sentido e teoricamente deveriam ter os mesmos módulos. O desenho entende-se que ele tem o mesmo módulo. Então que eles têm o mesmo módulo. Quando os vetores têm todas as três características iguais, eu digo que ele é um vetor, eu digo que esses vetores são iguais ou eles são paralelos. Eles são paralelos. Já o vetor B, que tem o mesmo tamanho do vetor A, ele não é mais igual, porque tem sentido contrário, sentido e direção contrária. Então o vetor A é diferente do vetor B. Só que eu posso dizer que o vetor B
ele é igual ao negativo do vetor A. Por quê? Se eu multiplicar por menos o vetor A, eu vou inverter essa ordem aqui. A gente vai falar disso com mais detalhe quando a gente for falar da multiplicação do vetor por um escalar, tá? Então, o vetor B só vai ser igual ao vetor A se ele for multiplicado pelo sinal de menos. Então, não é mais igual ao vetor A, é igual ao negativo do vetor A, né? Então, nesse caso aqui, eles são antiparalelos. Eles são antiparalelos. Tudo bem? Aí, essa definição aqui é um tanto quanto importante, porque depois a gente vai, só para dar um rigor maior no nosso estudo, tá? Tudo bem? Anteriormente, nós fizemos a soma, né, de dois vetores que eles estavam numa organização, deixa eu ver se eu consigo, eles estavam nesta organização aqui, né? Estavam bem diferentes um do outro, em posições diferentes, né? Inclinações diferentes. E agora, quando os dois vetores eles estão, por exemplo, em sequência, vetores paralelos, esse caso seria um exemplo de um vetor paralelo, né? Mas esse aqui deveria ser igual a esse daqui. É exatamente a mesma coisa, né? Extremidade a resultante, né? O vetor soma seria da extremidade final até a extremidade inicial, melhor dizendo, até a extremidade final do último vetor. É sempre a mesma coisa. Se eu tiver vários vetores em sequência, a resultante vai ser uma reta que une todos esses vetores aqui. Aí nesse caso, são exatamente igual ao módulo deles. Mas a gente não vai entrar em detalhe nisso ainda. Bora com calma ainda nas coisas, tá? Tudo bem? Agora, se os vetores forem antiparalelos, né? Por exemplo, eu tenho aqui um vetor A, e um vetor C, e aqui o vetor B, né? Vetores antiparalelos. Esses vetores antiparalelos, como é que eu vou somar quando os vetores são contrários? Como é que eu realizo essa soma? Aí para isso a gente entra no caso de subtração, né? Por exemplo, eu tenho o vetor A com o vetor B. Como é que eu obtenho esse vetor C, que é o vetor resultante, o vetor soma? Como é que eu faço isso? Bem, aí eu tenho que fazer com que este vetor torne-se positivo. E como é que eu faço? Multiplicando por menos. Então, algebricamente, a soma vetorial seria A mais menos B. Tudo bem? Essa seria a soma vetorial, considerando que o vetor B eles são vetores antiparalelos, né? Então, esse aqui é o caso de subtração. A subtração ela é um caso particular da soma, tá? Porque, por exemplo, se eu tiver o vetor A aqui, eu tenho este vetor A, e eu tenho um vetor B voltando agora, B, para eu fazer essa subtração, eu multiplico por sinal de menos e o B inverte. Então, eu poderia fazer a soma A mais B, A e o menos B, que aí eu teria C igual a A mais menos B. É importante escrever desta forma aqui, porque aí você especifica que o vetor B não é originariamente positivo. Ele precisa de um sinal negativo para que ele mude a orientação, para que você torne ele paralelo, digamos assim. Tudo bem? Então, dessa forma você define uma subtração de vetores, tá? Assim se faz a subtração de vetores. Agora o caso com uma soma tripla, né? Que foi um caso que eu acabei dizendo anteriormente, né? No caso de uma soma tripla de vetores, o vetor A aqui, aí aqui eu tenho o vetor B, e tenho aqui um vetor C. Todos eles já estão teoricamente organizados, né? Como eu poderia fazer esta soma aqui de vetores? Bem, isso aqui vai dar um certo trabalho, né? E eu poderia fazer assim, né? Considero este vetor A aqui e fazer com uma escala menor. Vetor A aqui, reorganizando. Aqui o vetor B. E aqui o vetor C.
reorganizei os vetores, então faço a soma vetorial dele saindo dessa extremidade e chegando na outra extremidade, no último vetor, que seria o vetor resultante, vetor R. Tudo bem? Sempre da mesma forma, pegando a extremidade inicial do primeiro vetor até a extremidade final do último vetor. E aí todo esse comprimento, toda essa distância é o vetor resultante. Tudo bem? Então, nós finalizamos aqui a questão da soma algébrica. A gente vai ver em seguida um vetor escrito em forma de componente. A gente vai escrever agora o vetor no plano, dar uma formalidade matemática maior para essa definição vetorial aqui, tudo bem? Que o vetor nada mais é que uma representação geométrica que deve ser escrita no plano cartesiano, e do plano cartesiano a gente vai fazer todo o nosso trabalho e toda a matemática vai surgindo, e toda essa matemática vai surgindo vai nos servir para os nossos estudos mais tarde, desde a cinemática até o eletromagnetismo, tudo bem? Então vamos lá. Bem, componente dos vetores. Vamos agora escrever dar uma forma mais rebuscada de escrever o vetor. Vamos escrever ele no plano XY. Tá aqui é x e aqui é y. Vou desenhar um vetor qualquer, sem me preocupar com quanto vale o módulo dele, só quero expressar as componentes. Por exemplo, eu tenho o vetor A, de novo, vetor A que arbitrário qualquer, tá? Vamos prender a isso por enquanto. Este vetor A, ele tem uma parcela dele decomposta em x. Como é que eu sei disso? Imagina que você pega um cabo de vassoura e incline ele sobre a mesa. Você vai ver e jogue a lanterna do celular em cima dele. Você vai ver que ele vai gerar uma sombra no chão. Agora, se você jogar esta luz em frente a um ângulo, seria nessa direção aqui, em frente a um ângulo, ele vai gerar uma sombra na parede, não mais na mesa, na parede. Ou seja, este teu cabo de vassoura inclinado, ele tem uma sombra em X, que seria a mesa, e uma sombra em Y, que seria a parede. Essas sombras são todas relativas a este ângulo aqui, tá? Este ângulo θ. A gente vai dando explicação e vocês vão entendendo esses vetores, tá? O vetor escrito sobre o eixo X, ele é uma componente vetorial em X. Ele é um vetor em X. Ou seja, esse vetor que tem um ângulo, ele tem parte de um vetor que é escrito só sobre o eixo Y. Só sobre o eixo X, melhor dizendo. Y é agora. Então, ele também tem partes escritas só sobre o eixo Y. Um AY. Uma componente vetorial AY. Tudo bem? Então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que A vetor, ele é a soma vetorial de AX mais AY. Tudo bem? Quer dizer o seguinte, que eu tenho um vetor que está escrito só no eixo X, este aqui, e um vetor escrito só no eixo Y. Se eu somar os dois, eu tenho o vetor resultante A. E eu te digo o seguinte, qualquer vetor escrito no espaço, qualquer vetor escrito no plano, ele tem componente x e y. Se esse vermelho tivesse só no eixo x, aí a componente y seria 0. Se ele tivesse só no eixo y, aí a componente x seria 0. Tudo bem? Mas se ele tiver escrito em qualquer direção, em qualquer lugar fora dos eixos, tanto no primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, ele vai sempre ter componentes em x e y. E essas componentes x e y, como o nome está dizendo, compõem um vetor, formam a soma vetorial que define o vetor de forma mais geral. Então o vetor no plano tem componentes em x e em y, desde que exista um ângulo diferente de 0 ou diferente de 90. Tudo bem? Diferente de 0 porque se fosse 0 graus ele estaria sobre x, se fosse 90 ele estaria sobre y. Tudo bem? Então essa aqui é a definição do vetor em termos de suas componentes. Tudo bem? Escrevendo assim, eu posso
encontrar uma relação mais precisa para determinar o módulo desses vetores componentes aqui, ax e ay. Como? Vamos observar o seguinte, né? Se você conseguir observar, eu tenho um triângulo retângulo aqui, né? Aqui é um ângulo de 90 graus. Eu tenho um triângulo retângulo formado com o vetor resultante, o vetor soma, que seria o vetor A sombra do vetor AY aqui, ó, que tem o mesmo tamanho, ou deveria ter o mesmo tamanho, né? E o vetor X aqui. Então eu tenho um triângulo todo torto, que é a forma que eu consigo escrever. Eu tenho isso daqui. Esse seria o módulo de A, esse aqui o módulo de Y, AY, e aqui o módulo de AX. Tudo bem? Então, como eu calculo, por exemplo, e aqui o ângulo, né? O ângulo formado entre os vetores, e este é seno. Então, como é que eu posso calcular qual o módulo do vetor AX, por exemplo? O vetor AX, existe uma relação trigonométrica aqui que eu posso usar? Sim, o cosseno. O cosseno do ângulo θ, que é o ângulo que seria o cateto adjacente, né? Então seria o AX sobre a hipotenusa, que é o A. Opa, então sobra o seno aqui, né? O seno de θ. Eu posso fazer uma relação semelhante, observando que AY ele é oposto ao ângulo desejado, né? Então, AY sobre A. Tudo bem? Então, dessa forma, eu já posso fazer o seguinte. Já vou levar isso aqui para uma generalização. AX é igual a A, cosseno θ leva o A, que estava dividindo, leva ele multiplicando. E aqui é a mesma coisa. AY é igual a A, seno θ. Então está aqui. Dessa forma eu consigo expressar o vetor AX e o AY só em termos de suas componentes. Essa forma é muito importante porque a gente pode definir com ela depois produto escalar, produto vetorial. A gente vai usar isso mais à frente. Isso aqui é extremamente importante a gente entender, porque qualquer vetor no plano eu posso simplesmente simplificar dessa forma e resolver, por exemplo, um campo elétrico numa distribuição em uma linha, em um fio, campo elétrico de um fio. Eu posso usar esta definição e fazer uma solução muito mais rápida, muito mais fácil. Claro, com o tempo a gente vai tendo essa habilidade conforme a gente vai resolvendo as questões, e eu pretendo chegar lá com um exemplo de um fio infinito sendo resolvido desta forma, um fio finito sendo resolvido desta forma. Tudo bem? Então, beleza. Sabendo disso, sabendo que eu posso escrever este vetor, os vetores componentes desta forma aqui, eu vou até tirar esse aqui, eu acho que ficou muito feio. Bem, tá ridículo, né? Vou botar uma linha assim então, não sei fazer chave. Então eu posso escrever os vetores componentes, o módulo dos vetores componentes desta forma. Bem, e o que é exatamente o módulo do vetor? O módulo do vetor é saber quanto vale o comprimento dele, né? O módulo do vetor é saber o comprimento, né? Essa distância todinha aqui dele. E como é que eu calculo o módulo do vetor? O módulo do vetor A, olha aqui, o módulo do vetor A, módulo. O módulo é sempre positivo, tá? Porque ele está expressando o tamanho, quantos centímetros, por exemplo, com a intensidade da força, por exemplo. Não posso ter o módulo em valor negativo, porque ele é um valor absoluto. Sendo valor absoluto, ele tem que ser sempre positivo. Tudo bem? Então eu faço como? A raiz quadrada, vou tentar fazer uma raiz aqui bonitinho, do vetor AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Tá. Tudo bem? Você consegue observar que eu utilizei o teorema de Pitágoras aqui? Como calculo a hipotenusa? Fazendo a raiz quadrada dos catetos, da soma dos catetos. O que eu fiz exatamente o teorema de Pitágoras. Porque todo vetor escrito no plano, ele vai sempre
tanto no plano quanto no espaço, ele vai sempre representar um triângulo retângulo. Ora, se ele sempre representa um triângulo retângulo, eu posso saber o valor da hipotenusa utilizando o teorema de Pitágoras. Então, o módulo de um vetor é fazer o teorema de Pitágoras. Isso aqui é simples e é muito fácil de resolver. Tudo bem? Então já sei como é que eu calculo o módulo de um vetor, teorema de Pitágoras nos vetores componentes. Aí eu trouxe novamente o vetor A, este vetor A novamente, e eu quero verificar o que acontece se eu multiplicar este vetor por um escalar C, por exemplo, um número C, que pode ser 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Ele pode ser infinitos valores. O que acontece se eu multiplicar este vetor por um escalar? Bem, eu sei que o vetor A ele é composto de um AX mais um AY, né? No caso do plano. Então, se eu multiplicar um escalar C, eu digo C porque é uma constante, um número invariante. Então, eu tenho esse C multiplicando os vetores componentes. Tudo bem? Então, C multiplica os vetores componentes. Aí, observe o seguinte. Se C for maior que zero, valor positivo, botar maior que zero é diferente de 1. Porque se for 1 vai dar o mesmo vetor. Se for maior que zero, diferente de 1, por exemplo, fazer aqui C igual a 2. Eu teria 2 vezes A. Eu teria o mesmo vetor multiplicado por 2, como se eu somasse o comprimento de A mais ele mesmo. Teria um vetor maior, teria um vetor que ele seria maior aqui, ó, 2 vezes o mesmo vetor. Esse seria o novo A, esse aqui seria o 2A, por exemplo. É um vetor maior. O que acontece? Se eu aumento o vetor em si, eu também aumento as componentes deste vetor. Porque ele começa a gerar uma sombra mais longa em x e uma sombra mais longa em y. E assim, nessa lógica, se eu pensar agora num vetor, numa constante c, melhor dizendo, menor que zero, aí já pode ser igual a menos 1. Menor que zero, o que vai acontecer é que eu vou inverter este vetor para cá. Por exemplo, se eu coloco um c igual a menos 1, aí eu teria o vetor A escrito assim, ó. Este seria o vetor menos A, porque eu multipliquei por menos 1. Se fosse por menos 2, ele teria 2 vezes esse tamanho, só que para o lado negativo aqui, ó. Para esse sentido aqui, ó. Nessa direção. Aqui, todos os valores são positivos, aqui os valores são negativos. Tudo bem? Agora, se eu multiplicar por uma constante nula, por exemplo, um c igual a zero, eu vou aniquilar com este vetor, porque vai ser simplesmente o vetor A multiplicado por zero. Zero vezes alguma coisa é sempre zero, tanto na álgebra comum quanto na notação vetorial, é sempre nulo. Então, zero vezes alguma coisa é sempre zero. Vamos imaginar agora como podemos fazer a soma de dois vetores com as componentes. Bem, eu acabei escrevendo aqui um vetor que ele só tem componente em x, né? Isso aqui é importante também. Vamos fazer dos dois jeitos. Só componente em x e a gente vai fazer uma mais rebuscada. Bem, eu sei que o vetor A ele é escrito por um AX, né? Um componente AX, mais uma componente AY. E o B, então ele é uma componente BX, né? Componente vetorial BX, mais uma componente 0 BY. Aí eu coloco zero porque já vai dar zero, tá? Como é que eu faço a soma destes dois vetores aqui? Como eu realizo a soma A mais B? Como eu faço uma soma vetorial? Eu escrevo todas as componentes da mesma ordem que está aqui, entre parênteses, como AX mais AY mais BX mais 0 BY.
Pronto, escrevi o vetor A e o vetor B em termos de suas componentes. Aí, preste atenção, você só pode somar coisas que estão no mesmo eixo, na mesma direção. Por quê? Você não pode somar os valores que estão em x com os valores que estão em y. Quando você faz uma soma vetorial, você não está somando exatamente o módulo, você está compondo um vetor, você está fazendo a soma para compor um vetor. A soma vetorial ela compõe um vetor. O que vai dar o valor definitivo dele é você tirar o módulo, você realizar o teorema de Pitágoras. Agora, você não pode simplesmente somar o vetor com x, o vetor AX com o vetor AY, por exemplo. Eu vou fazer esse exemplo quando eu for fazer os vetores unitários. Se eu somar direto esses dois vetores aqui, eles estão em eixos diferentes, eles são perpendiculares entre si, e a soma vetorial entre eles é simplesmente geométrica, que é o que vai dar esta figura aqui. Aí o módulo, beleza, o módulo é o vetor A. Mas aí somar o módulo de A com o módulo de B não necessariamente vai dar o vetor. Não necessariamente não vai dar o módulo do vetor A, não necessariamente. Como já expliquei, este caminho aqui é maior que esta linha reta. Qual é a menor distância entre dois pontos? É uma linha reta. Então, aqui eu tenho uma espécie de uma curva, né? Que já é muito maior que uma linha reta. Então, quando eu tenho um caminho curvo, o vetor que liga os dois pontos é sempre menor que esta curva. Então, eu não posso somar a x com a y, que são vetores perpendiculares. Se fizessem parte da mesma reta, poderia somar e daria um vetor só, porque só teria uma única componente. Então, quer dizer o seguinte com isso. Eu só posso somar AX com BX. E aí eu só posso somar o AY com o 0BY. Que esse cara aqui já é zero, né? Então eu vou ter o seguinte. O vetor resultante ele é AX mais BX mais AY. Porque o BY é igual a zero. Então a soma deste vetor aqui seria desta forma aqui, tudo bem? Aí eu vou observar o seguinte, deixa eu apagar aqui. Vou apagar, vou fazer um outro desenho, vou escrever um outro vetor B aqui, que aí eu vou deixar a forma geral, e essa eu vou deixar para vocês copiarem. Essa forma geral eu vou deixar para vocês copiarem. Tá aqui um vetor B, ele tem os componentes em X e os componentes em Y, tudo certinho, como tem que ser. Eu vou fazer direto. Vou fazer direto para que a gente não prolongue muito. Por exemplo, A mais B vai ter que ser igual a AX mais BX mais AY mais BY. Pronto. Essa aqui é a definição da soma vetorial em termos das componentes dos vetores. Aí eu já estou me preocupando só com as componentes em particular. Tudo bem? Lembra, eu só posso somar vetores componentes na mesma direção. Não posso somar vetores componentes em direções perpendiculares. Então, só reiterando, né? Só posso somar vetores componentes na mesma direção. Isso se deve ao fato de eles estarem na mesma linha. Tudo bem? Então, pessoal, esse é o nosso vídeo. Foi um tanto quanto básico, mas aí logo em seguida já está vindo outro, que é um pouquinho mais rebuscado, um pouquinho mais profundo na matemática. Não tanto, mas é um pouquinho mais trabalhado. E eu peço que vocês deixem um like, né? Deixem os comentários de vocês sobre o que vocês acharam. Se tiver alguma sugestão quanto metodologia, se pode melhorar alguma coisa ou tá bom assim, o que deve melhorar, eu estou aberto a essas sugestões, vocês podem deixar nos comentários. Eu peço para vocês
que assistam o próximo vídeo. O vídeo vai sair em seguida a esse, que ele está tratando lá desde os vetores unitários até o produto vetorial, que já é um pouquinho mais trabalhado, aí já serve mais para quem já está dentro da área de física, está fazendo uma engenharia, já é mais rebuscado na matemática, já vai trazer uma matemática mais, como é que eu posso dizer, uma matemática mais precisa para o tratamento de vetores, tá? Lá eu dou uma forma geral para definição de vetores, eu defino o produto vetorial, o produto escalar, as operações com os vetores unitários, o que são esses vetores unitários. Até aqui nós tratamos soma somente geométrica, não tratamos nada numérico ainda, com números. Lá nós temos algum exemplo que fala sobre isso. Peço para vocês, deixem um like, deixem um comentário, se inscrevam no canal e acompanhem a gente lá no Instagram, que a gente fica postando o conteúdo do próximo vídeo. E eu peço para vocês que deixem os comentários com as sugestões de vocês, se vocês quiserem um conteúdo novo, conteúdo diferente. Eu quero eletromagnetismo, queria ver logo eletromagnetismo, e a maioria das pessoas quiserem eletromagnetismo, nós vamos fazer um vídeo sobre eletromagnetismo para vocês. Não fiquem presos só na sequência de vídeo. Vocês podem sugerir uma data para postagem de vídeo diferente. Lembrando que o nosso canal está focado principalmente nos alunos de graduação, mas nós estamos pensando também nos alunos de ensino médio que vão prestar o Enem. Nós vamos lançar vídeos com a mesma frequência focados no Enem, né? Para o Enem, focados no Enem, e vídeos focados na graduação. Os focados na graduação vão ser vídeos mais longos, vídeos mais trabalhados, vídeos mais demorados, com mais conteúdo, mais matemática sendo demonstrada. E os de ensino médio não, vão ser vídeos mais light, sem demonstração, com as coisas prontinhas, só explicando, deixando para vocês bem fácil para que vocês entendam. Tudo bem? Deixa um like, comente no canal. E é isso, pessoal. Valeu, obrigado por terem assistido esse vídeo. Valeu, pessoal.